Olá pessoal, longa vida a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Longa Vida. Esse é o nosso 6º vídeo de uma série bem longa, né, sobre a criação e desenvolvimento dos alevinos de Goldfish, pessoal. Para desenvolver alevinos de Goldfish, você deve alimentá-los com microalimentos, como filhotes de artêmia ou gema de ovo cozida e peneirada. Isso nos primeiros dias de vida, após a eclosão dos ovos. Depois, o alimento ele deve ser oferecido várias vezes ao dia, em pequenas quantidades, e o aquário deve ter água de qualidade, uma excelente oxigenação e uma temperatura estável, por volta dos 25 até 26 graus. Logo após a desova, é crucial que você separe os alevinos e os ovos dos pais, para evitar que ambos sejam devorados. Tá certo? Um aquário extra com um filtro esponja e termostato é necessário para que você desenvolva esses filhotes, né? Como é o caso que vocês estão vendo aí, tem um termômetro mais termostato, tá? Esse aí é 2 em 1. É raridade, difícil encontrar, termostato mais termômetro. Termômetro é uma coisa, termostato é outra. Esse daí é um termômetro mais termostato, tá bom? Ele aquece e quando chega lá na temperatura ideal, que está em torno dos 25, 26 graus, ele desliga. E aí, quando a água esfria, ele volta a esquentar de novo e assim sucessivamente. Gente, sobre os filhotes de artêmia para alimentar os filhotes de Goldfish de vocês, eles são uma opção ideal para as primeiras 2 semanas, pois eles são alimentos ricos em proteínas e muitos nutrientes. No caso da gema de ovo cozida, você pode usar a gema de ovo passando ela numa peneirinha, só que ela apodrece muito rápido, então vocês precisam tirar essa gema de ovo todos os dias, tá bom? Esse proteína com alimento gema de ovo, eu costumo não utilizar, tá bom? Eu costumo utilizar os ovos de artêmia, sem casca, né, que eu já mostrei aqui para vocês no shorts. Inclusive vejam os shorts aqui do canal, porque eles são super informativos e tem dicas valiosíssimas, os shorts aqui do canal, tá bom? E a água verde, pessoal, no caso, como eu já mostrei para vocês aqui em vídeos anteriores, na nossa piscina de 400 litros, vocês podem ver em vídeos anteriores que eu mostrei, né? Ela também pode ser utilizada, pois ela contém micro-organismos que servem de alimento para os nossos alevinos. Beleza, pessoal? Esses são alguns exemplos de alimentos, tá certo? Vocês podem estar comprando aí pela internet, que chega. E a espirulina, eu aconselho que vocês coloquem bem pouquinho mesmo. E importante, gente, vocês verificarem se os alevinos de vocês estão se alimentando com o tipo de alimento que vocês estão dando, porque eu vou dar um exemplo, você está alimentando seus alevinos com gema de ovo. Eu vou dar um exemplo aqui bem pior, você vai estar alimentando seus alevinos com ração triturada. Uma das piores formas de alimentar os seus alevinos é com a ração triturada, tá bom? Muitas vezes esses alevinos eles nem encostam nessa comida triturada que você muito provavelmente vai oferecer para eles. E isso é ruim, muito ruim mesmo, porque os seus alevinos eles vão ficar fracos e eles vão acabar morrendo, tá? E você vai se decepcionar, pode acabar desanimando, né? Que não é o meu caso. Quanto mais difícil para mim, melhor, porque significa que o negócio realmente vale a pena. Se for fácil, qualquer pessoa consegue fazer, não subestimando ninguém, tá bom, pessoal? Mas tudo que vem fácil, vai fácil. E esse trabalho aqui é uma verdadeira obra de arte. É um trabalho extremamente difícil, que exige muita paciência, muita dedicação, muito empenho, tá, de vocês. E é muito valorizado esse trabalho aqui, principalmente por criadores sérios, pessoas que levam isso aqui a sério. Isso daqui é muito valorizado. E quem conhece, sabe, né? Quem conhece, sabe, para bom entendedor, um pingo é letra.
O ambiente, né, pessoal, dos nossos alevinos aqui, falando da qualidade de água, ela deve ser limpa e ela deve ter bons parâmetros. Ela deve ser uma água muito boa para evitar que hajam picos de amônia, né? O que é a amônia? A água ela fica muito ácida, ela apodrece, certo? Imagina você nadando numa água podre, né? Sentindo aquele cheiro de esgoto, com os pés numa água podre. No caso, imagina você sendo um peixe nadando numa água tóxica, uma água que está podre. Muito provavelmente você vai morrer, e ainda mais se tratando de alevinos, né? Que são seres aí que iniciaram a sua jornada há pouco tempo, ainda estão formando as suas defesas e etc e tal. Aqui, como vocês podem ver, temos ovos de artêmia que ainda não eclodiram. Eles ficam na superfície da água, certo? Por causa da casca. Como eles não eclodiram ainda, eles boiam, né? Obviamente, porque a casca não deixa, né? Quando esses ovos eclodem, saem náuplios de artêmia. É uma palavra esquisita, muito estranha, mas isso se chamam náuplios de artêmia. Esses bichinhos que vocês estão vendo eles nadando, esses micro-organismos que vocês estão vendo se movimentando aí para lá e para cá, são os alimentos de alto valor biológico. Eu diria que é a melhor fonte de alimento para você estar alimentando os seus alevinos nos seus primeiros dias de vida. Esse pequeno vídeo que eu fiz aqui, pessoal, para mostrar para vocês, são de alguns goldfishes que estão em um fish box do lado de fora de casa. E aí nós temos algumas microalgas que foram formadas no filtro biológico tipo esponja. Como vocês podem ver, é um verdadeiro banquete para os nossos goldfishes isso daí. Aqui temos os nossos juvenis. Isso mesmo, os nossos alevinos juvenis. Eles estão se desenvolvendo super bem. Como vocês podem ver, eles estão se alimentando de algas que se formaram nas plantas aquáticas que estavam lá na nossa piscina de 400 litros. Veja como esses alevinos estão se esbaldando, comendo muitas algas mesmo. Isso faz muito bem para os nossos alevinos, tanto para o seu desenvolvimento, porque eles estão absorvendo sais minerais contidos nessa água, quanto também para o seu sistema digestivo, né? Porque você não pode ficar alimentando esses alevinos só com um determinado tipo de alimento. Você precisa variar os alimentos deles, porque eles estão em formação, né? É como uma criança que precisa ali comer, ter uma dieta variada, balanceada, para que ela se desenvolva bem. Por fim, eu gostaria de dar uma dica aqui para vocês. Aqui na nossa piscina de 400 litros, a gente está com cerca de mais de 100 alevinos. Porém, pessoal, aqui o desenvolvimento desses alevinos ele ocorre de uma forma meio que descontrolada. Porque existem alguns alevinos que têm um desenvolvimento um pouco melhor do que outros. Eles são mais espertos, né? Eles são mais curiosos do que outros. E isso é normal, né? Em todos os animais existem aqueles que são mais espertos, que se desenvolvem melhor, e os outros que são um pouquinho mais lentos, e por aí vai. O que acontece, pessoal? Quando vocês perceberem que existem alevinos crescendo mais do que outros, com um volume muito grande, né? Como eles estão aí unidos, você precisa separar, porque eles praticam canibalismo. Caso você não os separe, os maiores vão comer os menores. Inscrevam-se no canal, pessoal, para receber os próximos vídeos com dicas valiosíssimas, super importantes, que vão te ajudar no desenvolvimento da sua criação de peixes, tanto no urbano quanto no rural.
Fiquem à vontade para fazer comentários, fazer perguntas, dar sugestões. Se for para criticar, é melhor nem comentar nada. Agora, se for para fazer um comentário construtivo, né, algo que realmente vá agregar valor, aí seja muito bem-vindo. Não esqueçam de manter o respeito entre seus pares e também conosco aqui, né, no nosso canal. Muito obrigado a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Desejo longa vida a todos vocês, muita saúde, muita paz, muita sabedoria para todos. Longa vida a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.